Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Tá? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Eutico. Eutico vai ser o nosso personagem. E essa história se encontra lá no livro de Atos, capítulo 20, versículos 7 ao 12. Eu queria ler com vocês. A Bíblia nos diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediatamente, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele há. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Essa história, né, ela acaba acontecendo quando Paulo está fazendo a sua terceira viagem missionária. Paulo se converte e se torna imediatamente um missionário. Ele faz uma primeira viagem missionária com sucesso, implanta igrejas. Ele faz uma segunda viagem missionária, continua implementando igrejas onde ele passa. E nessa terceira viagem missionária, Paulo já está há 3 anos viajando por toda a parte da Europa ali. Ele vai à Macedônia. E então ele está voltando e ele para em Filipos e ele está regressando para Jerusalém. E aí ele decide também sair de Filipos e ele passa por uma cidade chamada Troade. E ele resolve parar ali. Veja, chegando ali, ele manda reunir todo o povo para que façam um culto. E no outro dia ele vai partir de imediato. Então Paulo tem pouco tempo e tem muitas coisas para contar. Das coisas que ele vem realizando, das obras que ele vem fazendo, né? E ele manda reunir os irmãos para que tenham um culto. Veja, Eutico é um jovem dessa cidade. Ele está nessa cidade, ele ouve falar que Paulo está na cidade e que Paulo vai pregar, que Paulo vai trazer, né, um relatório das coisas que ele tem feito, trazendo uma palavra do Senhor. Então Eutico, ele fica com sede de ouvir o que Paulo está falando e imediatamente ele vai em direção ao lugar onde vão se reunir para o culto. Chegando lá no culto, né, Eutico, ele se posiciona para assistir o culto num lugar não muito bom. E aí começa o culto, Eutico tá, né, ali vendo o culto. Paulo começa a se alongar, porque são muitas coisas que ele precisa dizer, e acaba que Eutico dorme na janela. E acaba caindo do terceiro andar e morre. Eu queria falar um pouco sobre duas coisas pra gente hoje. Eu queria falar sobre como Eutico tinha vontade de acessar a palavra de Deus através de Paulo, e quero falar sobre o posicionamento dele na janela. Primeiro eu quero falar sobre ele ter esse desejo e essa vontade de ter com Paulo, de aprender com Paulo, de ouvir o que Paulo tem para dizer. Veja, ele chega no local, Paulo começa a falar, Paulo começa a explicar as coisas e vai tudo bem, ele está interessado, ele quer ouvir aquilo. De repente, ele começa a perder esse interesse. Por quê? Porque Paulo está se alongando. E isso é um problema que a gente tem enfrentado nos dias atuais, né? A gente está acostumado com as coisas muito rápidas, com coisas que sejam para ontem. E aí eu estava estudando, meditando nessa palavra e pensando como era antigamente para a gente esquentar uma água para fazer um café, né? A gente tinha que botar a água no fogo, deixar ela ferver, depois fazer o café. Hoje você bota um copinho ali, aperta um botãozinho e em 2, 3
segundos, 5 segundos, o café está pronto. Você quer esquentar a sua comida, você vai no micro-ondas, é rápido, né? A verdade é que a gente, por causa dessas tecnologias, a gente perdeu um pouco daquilo que a gente tinha de paciência, de esperar. A gente quer tudo para agora, para hoje, sabe? O quanto mais rápido possível. E isso acaba desviando a nossa atenção e a gente vai ficando boring com as coisas, né, que vão acontecendo ao nosso redor. E isso aconteceu, eu creio, com Eutico. Por ele ser um jovem, por ele estar entusiasmado, Paulo está voltando, o grande missionário, né? E ele vai com aquela vontade e acaba perdendo um pouco da atenção, do foco. E eu vejo que isso acontece na nossa vida hoje. Então ele decide se posicionar na janela. Veja, eu quero falar sobre a janela. A janela aqui é algo que representa o mundo, né? A janela ela dá para o mundo. Você consegue olhar através da janela o que está acontecendo no mundo. E ele decide se posicionar na janela. Veja só, a nossa posição, o nosso posicionamento, ele pode nos levar à vida ou à morte. Quando ele decide se posicionar na janela, ele está assumindo o risco de cair, né? Veja, a janela é um lugar que oferece muitas distrações, né? E Eutico, ele está aos poucos perdendo o interesse do que está acontecendo no culto e ele começa a visualizar a janela. E a janela vai chamando a sua atenção. E ele vai e se posiciona na janela. Veja, ele estava dentro da igreja, né? Mas ele queria estar na janela. Eu vejo o Eutico como uma pessoa, como um jovem, como um adolescente, que queria aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Ele queria ter as bênçãos do Senhor dentro da igreja, mas ele queria espiar o que estava acontecendo lá fora, na janela. Eutico estava com um pé na igreja e um pé no mundo. Ele estava dividido entre dois mundos. E isso é muito perigoso. A janela para o mundo, ela é muito atraente, ela é muito sedutora, ela apresenta muitas coisas para nós, né? Hoje nós temos uma janela que ela é muito grande, ela apresenta muitas distrações, né? A gente tem internet, a gente tem mídias sociais, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, inúmeras redes sociais, né? A gente tem YouTube, a gente tem Netflix. Então, isso são distrações. Essa janela, hoje, ela está muito acessível. A própria internet, né, em si, ela é muito acessível e ela é muito sedutora. Outra coisa que acontece quando a gente está na janela, ela nos desperta em nós curiosidades. Nós estamos na janela e estamos curiosos pelo que está acontecendo lá fora. Queremos saber o que está acontecendo, temos interesse, temos curiosidades, e isso nos remete diretamente para os nossos amigos, né? Quando eles estão lá na high school, quando eles estão, né, no colégio, e eles estão naquele grupinho, a gente tem curiosidade de saber como seria se eu também estivesse nesse grupinho. Às vezes eles estão lá, né, usando uma droguinha, e a gente vem despertar dessa curiosidade, saber como mais uma só, uma vez só não vai ter problema, sabe? A janela ela traz essa curiosidade para nós, né? Curiosidade de ver como é um site pornográfico, de como é um site de namoro, né? Então é muito perigoso se posicionar na janela. Veja, é muito difícil uma pessoa que cai da janela cair para dentro. Geralmente, quando se cai da janela, se cai para fora. E quando Eutico se posiciona na janela, ele está assumindo um risco muito grande. Ele estava no terceiro andar. Existem quedas que a gente não vai morrer, né? Vai ter algumas consequências, mas não vão morrer. Mas existem quedas que é para a morte. E uma das coisas que acontece quando a gente se posiciona numa janela muito alta, assumindo um risco muito grande, a consequência dessa queda, ela é a morte, né? Porque a gente para de se conectar com as coisas que estão acontecendo,
no mundo espiritual com Deus, a gente se posiciona na janela, começa a se conectar com as coisas que estão acontecendo no mundo, e aí vem o sono. Aí vem o sono. Esse sono aqui é algo espiritual. Você vai se desligando aos poucos das coisas que vão acontecendo dentro da igreja. E o sono vem, e você vai ficando frio, e aí você começa a racionalizar as coisas. Será que realmente isso é pecado? Será que isso não é o pastor que está inventando? Será que isso realmente vai me livrar, vai me tirar do céu? Veja, a nossa esperança, né, é que um dia nós vamos morar com o Senhor. É uma coisa de longo prazo. A janela oferece coisas de curtíssimos prazos. Você pode aproveitar o aqui, o agora. Veja como isso casa com o começo da nossa palavra, como a gente quer as coisas imediato, e isso casa, porque a nossa esperança é a longo prazo, é a eternidade, é com o Senhor. É por isso que nós louvamos, é por isso que nós adoramos a Deus, é por isso que nós frequentamos a igreja, porque temos esperança de um dia morar com Ele no céu. Mas a janela nos oferece coisas aqui, coisas agora, né? E é muito perigoso. E o sono espiritual faz com que a gente perca a noção do perigo. E aí a gente acaba dormindo e quando a gente menos espera, a gente cai. E essa queda foi para a morte. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar também sobre como a gente deve proceder quando a gente encontra alguém que tenha caído, né? Porque a gente não pode simplesmente chegar nessas pessoas julgando elas, você se posicionou mal, você estava na janela, você caiu. Veja o que Paulo faz, né? Paulo para o que ele está fazendo, que ele está pregando, que ele está ali, né, falando aquilo que ele tem feito, ele desce. Esse desce significa que ele deixou aquela posição que ele estava de autoridade, desceu até onde aquela pessoa tinha caído, e o que que ele faz? Ele abraça, ele trata com amor. Veja, se tem pessoas, amigos nossos, que a gente conhece que tem fraquejado, que tem estado num sono espiritual, prestes a cair da janela, eu acho que a gente deveria chegar nessas pessoas, descer, abraçarmos, sabe? Incentivarmos, trazermos ele para dentro. Paulo abraça ele, Eutico ressuscita. E agora ele leva Eutico para dentro de novo e continua o culto. Veja que agora Eutico está bem posicionado. Ele está no lugar onde ele deveria estar. Ele está ressuscitado e ele está ativo, ele está vivo, ele está participando do culto. E essa é a beleza. Que possamos tomar muito cuidado aonde nós nos posicionamos. E definitivamente a janela não é lugar para a gente se posicionar. Deus abençoe vocês. Uma boa semana.